A história começa com Ilha dos Anjos caindo. Blaze se culpa por isso, mas Amy explica que na verdade não é culpa dela, e assim Blaze sobe a bordo da nave da Resistência. Enquanto isso, Sonic, Knuckles e Shadow estão lutando contra Master Overlord, que, como Sonic comenta, pelo menos não está no modo Super. Knuckles tenta contatar Blaze para saber se ela pode se transformar, mas ela não pode, pois o poder das esmeraldas do Sol diminuíram. Sonic diz que ele também não pode se transformar em Super Sonic, já que as esmeraldas do Caos não estão ali, mas diz que tem um plano. Porém, Metal Overlord agarra os três e não deixa eles fugirem, e ainda ameaça espedaçar a Ilha dos Anjos e a Resistência. Sonic diz que o plano dele é simples, basta tirar a Esmeralda Mestre do controle do Metal e ele vai perder sua energia. Knuckles se voluntaria para fazer essa parte. O Raio Azul também diz que Sheldon poderia destruir a asa do Metal para fazer ele cair. Enquanto isso, Tails está pilotando a nave em direção ao Metal para agilizar o plano, e Knuckles manda Amy e a Resistência destruir as asas do Metal. Enquanto isso, o Senhor Consertador, que havia sido sequestrado, está amarrado e desesperado para saber o porquê dele estar nessa situação. Nisso, uma nova figura aparece. Esse era o Dr. Starline, um cientista sinistro que construiu a sua carreira estudando Eggman. Starline pretende restaurar a memória do Eggman, mesmo que seja usando um tratamento de choque intensivo. Enquanto isso, Sonic está distraindo Neo Metal Sonic, para dar tempo da Resistência se aproximar para o ataque. E Sonic realmente consegue provocar o Neo e deixar ele nervoso, mas isso dá tempo da Resistência se aproximar para o ataque, e Whisper mete logo um tiro na cara dele. Os heróis vão atacando o monstro, enquanto Tails vai planejar algo. Enquanto isso, a batalha segue frenética, martelada, socos, ataques de kunais e até bomba. Tails planeja com cuidado o plano, enquanto isso Metal leva ataques psíquicos, rajadas, fogos e mais socos. Metal Sonic se revolta e joga todo mundo de cima dele. Enquanto todos estão caindo, Silver se concentra para salvar a todos com seu poder psíquico, se esforçando ao máximo para não deixar os seus amigos na mão. O plano de Tails logo entra em ação, fazendo a nave se chocar violentamente contra o Metal. Tails se prepara para dar mais uma carga nos motores. Enquanto isso, Knuckles tenta tirar a Esmeralda Mestre de dentro do Metal, não na base do Sonic, mas empurrando. Porém, quando Tails dá um impulso com a nave, ele consegue tirar a Esmeralda com facilidade, fazendo assim Metal perder sua força. Isso deixa o Knuckles felizão. Knuckles devolve a Esmeralda Mestre para a Ilha dos Anjos, e isso faz com que ela volte a flutuar, deixando o nosso Eggman satisfeito com o gosto de missão cumprida. Sonic, ao chegar na ilha, morre de preocupação com Tails, mas ao ver que seu melhor amigo está bem, dá os parabéns a ele pelo plano e diz que ele foi incrível. Tails fica sem jeito e diz que não quer fazer aquilo de novo, mas parece que ele não vai precisar. Metal Sonic, em sua forma base, já está derrotado. Enquanto isso, os heróis respiram aliviados pelo término da batalha. E assim, a história se encerra com Sonic conversando com Knuckles e Tails sobre como a batalha foi vencida, a ilha foi salva, o mundo está bem e Eggman agora é uma pessoa reformada. Ou será que não? Dr. Starline aparentemente teve sucesso em trazer Eggman de volta? Na próxima edição, o custo da batalha pela Ilha dos Anjos.
Sonic the Hedgehog e DW Comics, volume 12. A história começa com Tails terminando os ajustes para religar o Metal Sonic. Embora o prejuízo de batalha, bem como a perca da Esmeralda Mestre, tenha feito o robô voltar às suas habilidades básicas, Tails fala para o Sonic que talvez isso não seja uma boa ideia, mas o Sonic quer mesmo falar com o Metal. Ao se religar, Metal Sonic tenta atacar o ouriço, porém Sonic diz para ele ir com calma, pois apesar de ter consertado boa parte do prejuízo de batalha, deu pouca energia para ele, o que não era o suficiente para lutar. Sonic diz que ele tem compaixão e não estupidez, e pede para o Metal Sonic se eles podem dar uma trégua. Já que o Eggman se foi e Metal foi derrotado, está muito prejudicado, eles poderiam fazer um acordo de paz. Porém, Metal Sonic recusa a oferta e vai embora. Como não tem ninguém que possa consertá-lo ou dar armas a ele, bem como pelo simples fato de honrar a escolha de Metal Sonic de continuar a viver à sua maneira, eles os deixam ir embora. Enquanto isso, o Dr. Starline está frustrado, pois mesmo depois de 3 sessões de terapia, Dr. Eggman ainda não recuperou sua memória, e ainda está na sua forma de consertador, fazendo máquinas legais. Nisso, Ruff e Tumble dizem que estão nessa porque o Dr. Starline tirou eles da cadeia com a promessa de restaurar o Eggman e ele fazer armas poderosas para eles se vingarem do Sonic. Starline diz que vai conseguir restaurar o Eggman, mas não sabe como, e sugere que talvez um gatilho emocional pode resolver a situação. Orbot e Cubot tentam ajudar, mas isso só faz o consertador ter pena deles. E então, Metal Sonic chega no covil. O consertador fica com pena do robô e faz um carinho nele e diz que vai consertar ele bem rapidinho. Porém, isso faz a memória voltar quando o Eggman criou o Metal e o consertou depois de várias lutas contra o Sonic. Nisso, o consertador se foi e o Eggman está de volta. Eggman já de volta e com mau humor, querendo saber o que aconteceu, quem são eles e por que ele está vestido daquele jeito. Então, Starline se apresenta, dizendo que é um grande admirador do trabalho do Eggman, e em seguida, enquanto o Doutor conserta o Metal Sonic, ele fica sabendo da sua derrota para Sonic e da Resistência, e da sua perda de memória e personalidade. Em seguida, Ruff e Tumble se apresentam, e Starline explica que eles são estúpidos, violentos e odeiam o Sonic. Eggman fica feliz com a parte de odiar o Sonic, e já fala que vai criar armas para os dois destruírem o Sonic, e como era bem isso que eles queriam, eles ficam felizes. Enquanto troca de roupa, Eggman pergunta como Starline conseguiu fazer ele voltar ao normal. Starline diz que usou a terapia de choque e hipnose para trazer o Dr. Ali no covil, e ele usou o poder do Topázio Warps, que é uma pedra mística com poderes de dobrar o espaço e que é algo que o Starline pesquisou a vida inteira. Porém, o Eggman disse que já teve a sua cota de pedras mágicas estranhas, e é por isso que Starline oferece as Esmeraldas do Caos, porque é algo que o Doutor conhece bem. E com isso, Starline perde para tornar o aprendiz do Eggman. Mais tarde, Sonic diz ao Knuckles que está tudo em ordem na Ilha dos Anjos, e pergunta se o Vecna quer voltar para o quartel-general da Resistência junto com eles. Porém, Knuckles diz que o dever dele é proteger a Esmeralda Mestre, e que ele vai ficar ali com ela. Sonic pergunta se o Knuckles vai comandar a Resistência de longe, mas como a guerra foi vencida e o Metal Sonic foi derrotado, ele diz que não precisa de resistência, e a considera debandada. Nisso, o Ouriço Azul vai embora. Depois disso, Sonic conversa com Amy e diz que Knuckles desfez a resistência. Logo em seguida, os Chaotix vêm procurar a Amy para cobrar a taxa deles por investigarem o Dr. Eggman, quem estava se passando por ele e ter lutado contra o Metal Sonic. E então, Sonic deixa a Amy lidar com essas questões burocráticas. Depois disso, Sonic vai conversar com Tangle e Whisper.
Tangle diz que adorou os últimos dias, onde ela viveu muitas aventuras e diz que não quer voltar para sua vida antiga. Ela também fala como a Whisper é legal e tinha acabado de contar uma piada hilária sobre uma torradeira. Depois disso, Whisper fica sem jeito e Sonic se despede das duas. Sonic vai conversar com Silver e Blaze. Silver diz que não vai voltar para o futuro, pois ele acha que a verdadeira ameaça ainda não foi derrotada. E Blaze diz que vai conversar com todos antes de irem para casa. Sonic vai conversar com a Rouge, que está deitada em uma cadeira que pertence ao Eggman muito semelhante àquela de Sonic Adventure. Depois de perguntar o que a morcega pretende fazer em seguida, Sonic pede para ela agradecer ao Shadow pela ajuda e vai embora. Sonic vai conversar com Tails bem no momento que estão prontos para deixar a Ilha dos Anjos e voltarem para casa. Enquanto isso, Dr. Starline conversa com Eggman sobre os biodados que o Metal Sonic copiou de Sonic e Shadow foram corrompidos, e por que Eggman não tenta reconstruí-los, já que o Neo Metal Sonic chegou muito perto da vitória. Mas Eggman diz que é hora de mudar de ritmo e diz que tem um novo plano, mas até ficar pronto, ele vai precisar que Starline distraia o Sonic. Ruff e Tumble estão vendo as armas que o Eggman os ofereceu. Eles não tinham gostado muito dessas armas, mas o doutor mostra que na verdade é que eles estavam vendo as armas um do outro, e aí sim eles gostam. Em seguida, Eggman vai para uma sala onde prepara o seu mais novo plano. Na próxima edição, Sonic vs Ruff and Tumble, Round 2. Sonic the Hedgehog, IDW Comics, Volume 13. Anteriormente em Sonic the Hedgehog, Ruff e Tumble foram presos, mas soltos da prisão por Dr. Starline, que estava procurando Eggman. Eggman havia perdido a memória e virado uma pessoa decente, porém Starline conseguiu recuperá-lo. Depois da batalha contra Neo Metal Sonic, os heróis vão para casa e Dr. Eggman planeja um novo esquema. A história começa com Sonic descansando em uma praia e conversando com um Flick. Ele conta que depois da luta ele está relaxando, mas os outros estão fazendo outras coisas, como por exemplo, a Amy que está ajudando as pessoas a se restaurarem, Knuckles que está vigiando a Esmeralda Mestre, Silver está procurando uma nova ameaça e Tails está em um dos seus novos projetos. Sonic diz que Eggman se aposentou e Metal Sonic está inofensivo, e por isso ele falou para as pessoas relaxarem e irem devagar. E que se ele está falando que é para as pessoas irem devagar, é que algo está muito errado mesmo. Logo em seguida, aparece Tails dizendo que algo está errado e trazendo uma carta que ele acabou de receber na sua oficina. A carta diz: você está convidado para uma festa no vilarejo do Moinho do Vento, para celebrar a volta do doutor mais brilhante do mundo. Sonic e Tails ficam confusos, pensando que talvez o Eggman pode ter recuperado a memória, ou até mesmo enganado todos eles. Porém, o único jeito de descobrir é indo para lá e os dois apostam uma corrida até o local. Enquanto isso, o Starline diz que fez o que o Eggman pediu e atraiu o Sonic para uma armadilha. E nisso os testes para o novo plano do Eggman se iniciam. Um líquido cinza cai em cima de uma flor, e em poucos instantes ela se torna metalizada. Porém, Eggman repara que o vaso em volta dela não foi robotizado, e ele precisa de animais para o teste. Sonic e Tails estão no vilarejo e não encontram nada destruído, ou veem nenhum robô, e também não encontram ninguém. Porém, logo em seguida eles encontram o ancião do vilarejo todo amarrado e machucado. O ancião diz que os caras que sequestraram o Sr. Consertador voltaram para trancar todo mundo da cidade. Sonic pergunta se o ancião lembra deles ou sabe os nomes, porém Ruff e Tumble não perde tempo e logo se apresentam. Sonic fala ao Tails que esses dois são vilões que ele enfrentou na cidade da Barricada e pede para o Tails ajudar o ancião enquanto ele dá conta dos dois. Sonic se prepara para o ataque e pergunta onde está o Eggman, mas Ruff defende o ataque do ouriço com a sua cauda robótica. Sonic pergunta se foi o Eggman que ajudou eles a escaparem da cadeia. Tumble diz que não,
e joga um container com ácido em cima do Sonic, que rapidamente desvia. Sonic fica intrigado por saber que essas armas não foram construídas pelos dois e que eles não deixariam uma carta sutil. Mas como Sonic quer respostas rápido, já que mistério e investigação é coisa dos Chaotix. Os Gambá dizem que eles foram derrotados, talvez eles falem, mas agora é hora da luta. Tails ajuda o ancião e logo vai ajudar o Sonic. De volta ao laboratório do Eggman, os testes com tal líquido estão sendo conduzidos. Mais uma vez, é mostrado que em contato direto a vítima se transforma imediatamente, porém a transmissão de pessoa infectada para não infectada é mais demorada. Também é mostrado que o indivíduo infectado fica agressivo e sem direção. Em seguida, mais testes acontecem. Eggman ordena que o esquilo pegue a flor que havia sido infectada antes, para ver o que acontece. O esquilo encosta a flor em uma carcaça de robô, em um sanduíche e uma pedra. Porém, nada acontece com eles, e ainda por cima o esquilo, por ter tocado a flor, começa a ser infectado. Isso serviu para Eggman ver que também ocorre a transmissão de planta para animal. E assim, o vírus metálico do Eggman está pronto, e isso vai garantir a ele um exército e garantir que a infraestrutura dele não seja corrompida. Em seguida, Starline diz que está feliz por fazer parte disso, e procurou durante horas pelo Eggman com a ajuda do Topazio Warps, e usando a gema, ele abriu uma janela para visualizar a luta de Sonic com os Gambás. Enquanto isso, a luta entre Sonic e Tails segue feroz, e Tails aparece para ajudar. Então, Sonic e Tails fazem sua apresentação com direito a pose e tudo. Porém, Ruff fica furioso pelo fato dele ter perdido sua cauda e o Tails ter duas caudas. Então, ele parte para o ataque e luta continua. Sonic vai lutar com Ruff e Tails contra Tumble. Tumble lança um container com ácido na direção do Tails, mas nossa raposa faz alguns cálculos matemáticos precisos e rebate de volta no vilão, fazendo-o queimar. Enquanto isso, Eggman e Starline, que só observam a luta, voltam com a próxima fase do plano. Sonic está lutando contra Ruff. Sonic corre em cima de um moinho de vento e corta as hélices do moinho, destruindo a cauda robótica do Ruff. Porém, ao ver que se está sem rabo de novo, o vilão fica triste e desmotivado a lutar. Depois disso, nossos heróis vão interrogar os bandidos, perguntando do paradeiro do Eggman, mas antes de falar alguma coisa, eles são teletransportados de volta. Sonic e Tails ficam sem entender o que aconteceu. Sendo assim, Sonic e Tails ficam discutindo sobre a situação. Tails afirma que o Eggman está de volta, mas Sonic pensa que talvez uma terceira pessoa está envolvida, pois quem mais poderia tirar Ruff e Tumble da cadeia e quem saberia onde o conservador estava? Sonic vai encontrar o Silver e ver se ele achou alguma coisa, porém Tails fica no vilarejo para ajudar. De volta no covil do Eggman, Ruff e Tumble perdem mais uma chance de atacar, mas Metal Sonic toma a dianteira. Starline diz que também quer atacar o Sonic e juntos vão planejar o próximo golpe. Na próxima edição, Sonic vs Dr. Starline. Sonic the Hedgehog IDW Comics, parte 14. Anteriormente, Silver decide ficar para investigar qual é a ameaça do futuro. Dr. Starline planeja atacar o Sonic e utiliza o poder de Topazio Warps, enquanto Eggman prepara um vírus metálico que escraviza as pessoas. Sonic e Silver estão nos picos congelados, procurando uma base do Eggman. Silver diz que a dica veio de um cara que apareceu do nada e deu a dica. Em seguida eles encontram a base do Eggman,
e se preparam para o ataque. Mas eles mal têm tempo de se preparar um ataque que Metal Sonic já vem deixando-os no chão. Metal Sonic pega o Silver e joga ele para longe. Sonic e Metal vão para um combate veloz. Sonic tenta conversar com Metal, mas se lembra que na sua forma base ele não consegue conversar. Após desviar de alguns ataques, Silver aparece e segura o Metal para que Sonic possa investigar a base. Porém, o robô é transportado imediatamente. Dr. Starline se apresenta para os heróis. Sonic diz que tem muitas perguntas e preocupações, e que Starline confirma que realmente ele está por trás das coisas, e o Ouriço Azul pergunta o porquê. Starline diz que é porque ele queria experimentá-lo do Sonic por si mesmo. Starline faz um discurso enaltecendo as conquistas do Sonic, e Silver diz que ele não parecia tão esquisito antes. Sonic não se importa, pois pelo menos Starline respondendo as coisas diretamente, e pergunta o que ele fez com o Sr. Consertador. E o Pato diz que conseguiu restaurar um antigo vilão. De volta no laboratório do Eggman, ele está fazendo mais testes com seu vírus metálico, e percebe que a infecção do vírus por contato é eficaz, mas muito devagar. Então ele tem a ideia de colocar o coelho infectado para lutar contra o esquilo, que ainda está sendo infectado. Eggman percebe que essa ideia dá certo, e o esquilo é infectado mais rapidamente. Então, ele fala que se ele infectar certas áreas, as pessoas com o vírus vão infectar outras de maneira mais fácil. Então, Ruff e Tumble chegam para o Eggman querendo novas armas para lutar, e ao olhar para os dois animalzinhos infectados, Eggman diz que sua mais nova arma acabou de sair da fase beta. Enquanto isso, Sonic vai lutar contra Metal Sonic e Starline. Porém, como o Ouriço está na neve, fica difícil ter tração e consecutivamente difícil de conseguir sua velocidade. Porém, o Metal Sonic não tem esse problema, já que ele voa. Silver tenta ajudar nosso herói, mas Sonic diz que o robô é rápido demais para o Silver focar nele. Então, Silver forma um escudo em volta do Metal Sonic e joga ele para longe. Em seguida, eles vão em direção ao Dr. Starline, que rapidamente cria um portal fazendo os ouriços irem direto para o chão. Sonic e Silver tentam atacar novamente o Starline, mas ele cria portais para fazer com que ambos caiam em um abismo. E então, Metal Sonic volta. Silver salva o Sonic, que estava caindo no precipício. O Raio Azul diz que eles foram jogados do outro lado da montanha e que vão atravessar a montanha para chegarem lá o mais rápido possível. Então Silver agarra o Sonic com seu poder e cria uma espécie de prancha de esqui psíquica. Ao chegarem, Sonic pula em cima de Starline e já vai exigindo que ele fale detalhes do Eggman o quanto antes. Starline diz que tudo está seguro no cofre em frente à parede e dá ao Silver o código de acesso. Sonic continua interrogando Starline para querer saber o que os dois estão planejando, e Starline diz que Eggman está planejando algo de tirar o fôlego, e ele está planejando colocar explosivos e dar o código de ativação ao Silver. Então Sonic percebe o erro que cometeu e vai correndo salvar o Silver, porém uma forte explosão acontece. Starline fica contente por ter derrotado Sonic o Ouriço, o grande herói, e não acredita que tenha sido tão fácil. Porém, uma mão aparece para agarrar o pescoço dele. Eggman dá uma prensa no Starline, dizendo que matar o Sonic é uma coisa que só ele pode fazer, e que se ele quisesse, ele poderia bombardear o Sonic qualquer dia desses. Mas ele quer provar que é seu melhor e superior que o Sonic, e derrotá-lo, e que existe um jeito certo e um jeito errado de derrotar o seu inimigo de longa data, e Starline fez de maneira errada. Eggman, ao ver as câmeras de segurança do local, revela que o Sonic não morreu graças a um escudo feito pelo Silver. Eggman pergunta por que Starline queria tantas coisas daquela base, já que ele não a usava há anos, e lá
e tudo lá era sucata obsoleta. Porém, Starline diz que para ele que as peças são valiosas peças do legado do Dr. Eggman. Depois, Eggman pergunta o que Starline achou de batalhar com Sonic pela primeira vez, e ele responde que a batalha colocou muitas coisas em perspectiva. Enquanto isso, no quartel-general da Restauração, a nova organização que a Amy fundou, Silver está descansando do ataque. Amy pergunta sobre Starline, mas Sonic diz que não conseguiu achá-lo depois. A Aurice está preocupada com o próximo ataque do Eggman, pois o mundo ainda está em reconstrução, e se o doutor atacar cedo, pode ser devastador. Sonic fica pensando onde eles podem encontrar o Eggman, já que ele pode estar em qualquer uma de suas bases, ou talvez em uma base que eles não descobriram. Então, eles planejam ir em uma base que eles sabem que está abandonada, e buscar de dentro da rede do próprio Eggman. Juntos, eles partem para a próxima missão. Na próxima edição, Perigos no Escuro. Sonic the Hedgehog IDW Comics, volume 15. Anteriormente, Rough and Tumble perde uma nova chance de derrotar o Sonic. Eggman diz que a mais nova arma dele já saiu da fase beta e está pronta para o teste. Sonic e Amy vão invadir uma base vazia do Eggman para obter informações sobre os próximos planos do Doutor. Ao chegarem na mina do Echo, Sonic repara que houve uma grande batalha lá, e Amy explica que houve sim uma grande batalha lá antes do Sonic voltar e que libertaram muitas pessoas e perderam algumas. Sonic e Amy estão procurando os geradores auxiliares para poderem ligar e acessar o computador do Eggman e descobrir o que ele está planejando. Sonic está meio impaciente por ter que andar muito, já que está muito escuro demais para correr. E Amy se tenta ligar os geradores para fazer tudo funcionar, mas isso ativa também as câmeras de segurança. Enquanto isso, no laboratório do Eggman, o doutor está enchendo os frascos com vírus metálicos. Então, chega Starline dando a notícia que a Amy e o Sonic entraram na base abandonada e estão acessando os arquivos do computador. Eggman acha isso uma boa oportunidade e pede para o Cubot entrar em contato com Rough and Tumble. Ao encontrar os dois, Eggman explica que as mochilas são apenas um reforço que devem ser usados caso Sonic tenha a vantagem. Então, os dois perguntam quais seriam as armas principais, já que aquelas eram apenas reforços. E então, Eggman dá um bocado disso para eles. Amy está tentando acessar o computador do Eggman, e Sonic pergunta se ela sabe a senha. Amy diz que geralmente é uma variação da frase "Eu odeio aquele ouriço". Ao acessar o computador, eles veem os arquivos recentes, e Sonic pergunta se é a colônia espacial Ark, mas Amy diz que não, pois é muito pequeno para isso. Porém, o computador é desligado, de trás dele sai um grande robô com uma furadeira sendo pilotado pelos gambás Rough e Tumble. Os gambás se apresentam e, como de costume, faz uma rima em sua apresentação, mas Sonic diz que eles não rimaram. Os irmãos ficam discutindo se a rima foi válida ou não. Amy fica se perguntando como eles conquistaram uma cidade inteira, e Sonic diz para não subestimá-los. Amy tenta dar uma martelada na furadeira, mas ela é dura demais para o martelo da ouriça. Sonic aparece para resgatar a Rosinha. Sonic corre do tanque e chega em um precipício, e percebe que o lugar é estreito, e que os gambás não vão ter muito espaço para manobrar. Rough and Tumble chegam destruindo a parede e quase caem no precipício. Sonic e Amy vão em direção ao tanque. Amy dá uma martelada na cúpula de vidro do Rough e Sonic dá um homing attack em uma das rodas do tanque, fazendo com que o mesmo caia no precipício enquanto Amy, Rough and Tumble caiam fora dali o quanto antes. Amy diz para os gambás se renderem e dizer onde está o Eggman.
Mas os vilões têm uma carta na manga e usam as mochilas, porém eles ficam sem entender o que está acontecendo. E não só eles, mas os ouriços também. Em pouco tempo, a dupla de vilões são transformados pelo vírus metálico. Amy diz que eles viraram robôs, mas não como os Badniks. Sonic vai provocar o Ruff, mas ele não responde à provocação, só ataca. Sonic faz uma piadinha com o Ruff, mas ele não responde. Amy diz que eles ficaram sem alma. Sonic diz que eles viraram robôs e zumbis, então vai chamá-los de Zumbos. Amy diz que não dava para conversar direito com os gambás antes, mas dá uma martelada no Tumble. Porém, a martelada tira um bom pedaço do vilão. Ela fica chocada por uns instantes, mas ele logo se recupera, como se regenerasse instantaneamente. A ouriça Ross diz ao Sonic que acha que eles não conseguem machucar os gambás. Sonic dá vários ataques no Ruff, mas ele logo se regenera. Porém, ao atacar o inimigo, Sonic acaba se infectando. Sonic, desesperado, fala para Amy não tocar neles. E como lutar com os gambás é perigoso para a saúde de todos, ele dá um spin dash no Ruff e empurra ele para o precipício. Em seguida, ele vai em direção ao Tumble e faz o mesmo, e pede se a Amy tem alguma ideia do que fazer, pois o vírus está se espalhando de maneira rápida. Enquanto isso, Egon está observando a luta e fica muito feliz por Sonic ter sido infectado. Tão feliz que vai chamar os infectados de Zumbos e se prepara para a próxima fase do plano, que é espalhar ainda mais o vírus. Na próxima edição, Sonic, o Zumbo?